Glória a Deus, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Muito boa noite, muito boa noite. Que a paz e a graça do nosso Senhor Jesus nos sejam multiplicadas nesta noite. Que o sangue de Jesus nos cubra, nos limpe e nos purifique de todos os nossos pecados. E que os anjos do Senhor se acampem ao nosso redor para nos livrarem e para nos guardarem de todas as investidas do inimigo. Que a bênção e o favor de Deus, que o Espírito Santo do Deus Todo-Poderoso, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, cubra a tua vida e cubra toda a tua família. Amém. Minha ovelha querida, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe o seu coração. Estamos na presença de Deus, sim, e o dia de hoje Deus tem marcado com uma palavra muito poderosa. São 7 princípios, 7 chaves bíblicas para você viver debaixo de uma provisão sobrenatural. Sim, se você ouvir o que Deus está falando, desde a parte da manhã, se você não assistiu a live de hoje de manhã, você precisa assistir, porque ali nós já meditamos acerca de 2 das chaves que Deus está nos dando aqui. A de número 1, que nós devemos confiar plenamente na provisão de Deus. Você deve confiar. Para que a provisão venha, você precisa confiar. Você precisa crer que Deus está realmente lhe abençoando com esta provisão sobrenatural. Eu não vou falar sobre tudo porque já ficou gravado, já foi falado hoje de manhã. Então, se você não assistiu a live de hoje de manhã, assista, porque você precisa saber estas chaves de número 1 e 2. A número 2, ser generoso mesmo em tempos de escassez. Porque aquele que estende a mão ao necessitado, aquele que estende a mão àquele que precisa de ajuda, sempre terá a mão estendida da parte de Deus. Eu vou repetir. Aquele que estende a mão ao necessitado, aquele que estende a mão àquele que precisa de ajuda, sempre terá sobre si mão estendida. E essa mão estendida da parte de Deus. Amém? Mas isso também ficou gravado. Basta você assistir a live da manhã e você será tremendamente abençoado. Antes de eu seguir, eu quero convidar, ou melhor, eu quero convocar você, que é novo, que está hoje aqui talvez pela primeira vez. Gente, hoje pela manhã nós contamos aqui o testemunho de uma mulher chamada Flávia, que viveu 18 anos fugindo da igreja, fugindo das coisas de Deus. Ela que estava no ocultismo e diz que lutava contra todo e qualquer tipo de convite para ela ir a uma igreja cristã. Mas alguém, eu acho que agora não lembro, eu não sei se eu tenho aqui anotado, porque muitos dos... Oh meu Deus! Mas se não me falha a memória, acho que foi... E agora? Eu acho que foi a irmã dela. Eu não quero errar, gente. Eu não quero errar, não quero contar coisa que não é, mas se não me falha a memória, foi a irmã dela que enviou para ela, compartilhou com ela a minha live, onde eu trazia uma revelação, liberava uma palavra sobre o sobrinho dela, que havia passado por uma situação bastante complicada, questão acho que de um acidente. E ali ela viu que Deus realmente se move. E ela passou a assistir as minhas lives. E assistindo as minhas lives, Deus tocou o coração dela. E ela então se abriu, inclusive para estar indo a uma igreja para congregar. Eu quero dizer para você, abra o coração. Você que já está sentindo que já está sendo abençoado, ou você sente o convite, a convocação de Deus para caminharmos juntos, é de graça, é gratuito, você não paga absolutamente nada. Basta você clicar aqui embaixo em inscrever-se, depois clicar no sininho, depois clicar em todas. Aqui embaixo, ó, inscrever-se, sininho e todas. Amém? Glória a Deus. Vamos então dar continuidade aqui, vamos entrar. Lembra que eu falei que eu não ia contar nenhum testemunho? Só relembrei aqui o dela para encorajar as pessoas a verdadeiramente caminharem junto conosco e viverem esses milagres. Número 3.
chave bíblica, chave espiritual para você viver debaixo de uma provisão sobrenatural. Número 3, obedecer não é só ouvir. Escreva aqui embaixo. Não é somente ouvir, mas sim obedecer à voz de Deus. E aí eu vou de novo no texto que eu cito repetidamente. Quase que de forma exaustiva eu repito esse texto, porque nós precisamos entender que por trás desse texto está uma grande chave. É uma virada na vida de qualquer um que ouvir esse texto com o coração. Olha o que diz a Bíblia, Isaías 1,19. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Então, olha só, se você quiser, todo mundo quer. Todo mundo quer. Mas a pergunta é, nós entendemos o texto? Não basta só querer, tem que obedecer. Se quiseres e me ouvires, esse ouvirdes não fala só da audição, está falando de ouvir, de receber a palavra e praticar essa palavra. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Não é só ouvir. Não é só ouvir. Todo mundo tem ouvido para ouvir, gente. Mas aqueles que têm ouvidos para ouvir, ou seja, aqueles que estão com o ouvido preparado para receber a informação e obedecê-la. Esses vão comer o melhor dessa terra, ou seja, a provisão de Deus está diretamente ligada à nossa obediência, gente. Eu quero que você escreva isso também aqui para gravar no seu coração. A provisão sobrenatural de Deus está ligada diretamente, ou está diretamente ligada à nossa obediência. Quando decidimos caminhar em alinhamento com a palavra, com a vontade do Senhor, Ele então nos direciona aos lugares certos, olha isso, e às pessoas certas, trazendo então abundância sobre as nossas vidas. Você quer viver debaixo de uma provisão sobrenatural, então você precisa viver debaixo ou debaixo da voz de Deus, em obediência à voz de Deus. Não dá para só ouvir e não obedecer, gente. Não dá para só ouvir e não obedecer. O que adianta um filho ouvir a voz do pai, o comando do pai e simplesmente não obedecer? Então, ouça a voz de Deus e obedeça a voz de Deus. Porque a provisão, obviamente, sobrenatural de Deus está diretamente ligada à nossa obediência. Eu tenho uma frase que Deus me ensinou há muitos anos atrás. Eu estava orando e Deus me disse, meu filho, entenda que obediência gera milagres. Entende? A obediência por si só, quando você obedece à palavra de Deus, a obediência gera os milagres. A obediência se torna como uma espécie de combustão geradora de milagres. Você obedece e o milagre é gerado na sua obediência. Lógico que pelo poder de Deus, então somente por Deus, mas precisa desse ingrediente chamado obediência. Amém? Número 4. Muitos não gostam desse assunto. Muitos descartam esse assunto. Muitos dizem que esse assunto é coisa do Antigo Testamento, que no Novo a coisa mudou. Então eu queria dizer para essas pessoas, e eu não quero ofender ninguém, mas isso não passa de hipocrisia, gente. Eu não quero ofender ninguém. Mas é hipocrisia da nossa parte. O que é hipocrisia? Você viver algo que você não faz. Ou viver algo que você fala o contrário daquilo. Então as pessoas vão me dizer que dízimo, porque o número 4 é honrar a Deus. Você quer viver debaixo de uma provisão sobrenatural de Deus? Honrar a Deus nos dízimos e nas ofertas. Não, profeta, isso aí é coisa da lei. Então nenhuma das outras promessas que fazem parte da lei deveriam ser acionadas. Porque as pessoas que dizem, não, nós temos que viver o que está no Novo Testamento. Então, o que diz no Antigo Testamento, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente de Deus. Gente, isso aí tudo é Antigo Testamento. Isso então faz parte da lei. Nós temos que descartar também. Agora, querer ficar vivendo somente com as
desculpa a expressão agora no diminutivo, mas é para soar como que carinhoso, mas só as promessinhas. Será que nós vamos ficar vivendo de promessinha, amados? Ou nós queremos ter um compromisso com Deus? E sim, honrar a Deus com os nossos dízimos e as nossas ofertas. A Bíblia diz em Malaquias capítulo 3, versículo 10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida, provisão sobrenatural. Então, eu ouço, eu obedeço, eu colho. Gente, escuta, esses votos que as pessoas fazem são votos de honra. Dizimar não é uma questão, eu vou pagar o meu dízimo, mas que pagar dízimo, gente? De onde é que tiraram essa expressão tão esdrúxula? Ninguém paga dízimo, nós não estamos numa associação, você não tem um carnê para você pagar. Você não tem um boleto para pagar. Você não precisa tirar uma segunda via quando você estiver atrasado. Não é assim que funciona, amados. Dizimar é questão de honrar a Deus, queridos. Isso é dizer, Senhor, eu estou lhe entregando porque dízimo faz parte das primícias. Estou entregando ao Senhor as primeiras coisas porque eu confio que mesmo entregando as primeiras, eu vou ter as segundas, as terceiras, as quartas. Eu estou explicando assim para ficar bem entendido. Se eu consagro, escute aqui, quando você consagra o seu salário, separando o dízimo, entregando o dízimo, rendendo o dízimo ao Senhor, você está consagrando todo o restante. É por isso que às vezes a pessoa ela não dá o dízimo com medo de faltar, e aí sim é que falta, porque ela não consagrou o Senhor. É a forma, honrar a Deus com seus dízimos e as suas ofertas, é a forma de você consagrar todas as suas rendas. Amém? Então, o princípio da honra através dos dízimos e das ofertas libera sobre nós uma provisão celestial que vai muito além do natural. Escute, é uma chave de fidelidade que abre as comportas dos céus. Não é assim que está escrito no texto? Outra tradução diz, que foi a tradução que eu usei, as janelas dos céus. Então, entenda que janelas também têm travas. Se você quer, lembra antigamente que as janelas, bem antigamente, elas tinham uma madeira que corria por fora da janela e ali era travada, assim para o ladrão não entrar. Tem gente que não está sendo fiel a Deus e por isso perde essa chave. Está deixando janelas abertas, está deixando portas abertas. E não são portas abertas de bênção, não, é a porta aberta da sua casa para o inimigo poder entrar. Onde é que ele vai tocar? Ele vai tocar exatamente nessa área, nas finanças. Quando eu não consagro as minhas finanças a Deus, em função de não honrá-lo com os meus dízimos e as minhas ofertas, eu estou deixando brechas ali. Então o princípio da honra através dos dízimos e ofertas libera sobre nós uma provisão celestial que vai muito além do natural. É uma chave de fidelidade que abre as janelas, as comportas dos céus. Amém? Chave de número 5. Andar em gratidão. Gente, gratidão é o contrário da murmuração. Agora conta para mim aqui, fale a verdade. Você se sente confortável estar ao lado de uma pessoa que vive reclamando das coisas, que vive murmurando? Tá chovendo, ela reclama. Ela reclama que está chovendo. Tá frio, ela reclama do frio. Tá quente, ela reclama do calor. Tem sol, ela reclama mas esse sol que não para. Olha o calor que tá isso. Tem trabalho, ela murmura sobre o trabalho. Está desempregada, ela murmura porque está desempregada. A pessoa está de férias, ela reclama de alguma coisa, ela reclama do trânsito, ela reclama disso, ela reclama do mercado que está lotado, ela reclama porque essa praia é isso, porque esse sítio, aquilo. Pare de reclamar. Pare de reclamar, de murmurar por conta da sua casa que não está acabada. Entenda, a sua casa pode não estar acabada. Tem muitas casas que nunca foram começadas porque não há dinheiro, porque não há recursos. Pare de reclamar porque alguma coisa não foi acabada na sua casa. Entenda que existem pessoas que são tão pessoas quanto você, que gostariam de estar agora iniciando a casinha deles. Tem pessoas que não iniciaram, não porque não deu para iniciar as obras, é porque nunca deu para comprar um lote, nunca deu para comprar um terreno. Nem na casa da mãe e do pai conseguiram de favor um canto lá no fundo do quintal para construir um puxadinho. E você aí reclamando que a sua casa não foi acabada.
Ou talvez ela tenha sido acabada, só que chegou o tempo das reformas, as coisas se desgastam e você fica murmurando. Mas é que eu estou sem dinheiro. Aguenta mais um pouco, gente. Aguenta mais um pouco, aguenta um pouco mais. É isso que nós temos que entender, queridos, que a gratidão é algo bíblico, que Deus nos ordena, uma ordenança de Deus. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18 diz: em tudo dai graças. Em tudo o quê? Em todo e qualquer tipo de situação. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Ou seja, tem coisas que nós não entendemos, mas se nós estamos orando e pedindo a vontade de Deus, tem horas que Deus vai nos conduzir por caminhos que são mais desconfortáveis. Agradeça a Deus pelo desconforto. Agradeça a Deus pelas lutas. Não, profeta, não é bem assim. Queridos, a Epístola de Tiago nos garante. E a Bíblia diz, na Epístola de Tiago: tende por motivo de toda a alegria passardes por várias provações. Alguém vai dizer, isso é loucura. Sim, a Bíblia diz isso. Que para muitos o evangelho é loucura, mas para nós, os que cremos, é o poder de Deus. A gratidão, gente, ela reconhece de onde vem a provisão. Quem é grato pelo pouco está pronto para receber o muito. É isso que nós temos que entender. Ser fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Tem um monte de gente tentando ir para o muito. Não é essa não é a receita. A receita não é você se matar para conseguir ter muito. É você ser fiel no pouco. Ser fiel no pouco. O que é ser fiel no pouco? Não fala só sobre dar dízimo e oferta. Não é isso. Pare de pensar que tudo gira em torno disso. E vou lhe dizer mais, se esse assunto lhe incomoda, é porque talvez você já entregou aí supostamente a sua vida a Cristo, mas o seu coração não é de Deus ainda. Não, como assim, profeta? Agora o senhor está me ofendendo. Se o nosso bolso não é de Deus, como é que o nosso coração é? Porque se eu digo que o meu coração é de Deus, logo quem coordena o meu bolso é o meu coração. Você está entendendo isso? Então, se esse assunto lhe incomoda, você precisa dar uma revisada na sua vida cristã. Não, mas é que eu não creio assim. Você não precisa acreditar em mim, mas leia a Bíblia direito. Entenda que Jesus não veio anular a lei. Ele falou isso. Eu não vim revogar a lei. Eu vim para cumpri-la. Quando ele diz eu vim para cumpri-la, eu lhe pergunto, Paulo estabelece quem é o nosso modelo? É Cristo. Ele diz, vocês podem me imitar, mas porque eu sou imitador de Cristo. Então, se Jesus é o modelo e ele está dizendo que ele não veio revogar a lei, mas sim cumpri-la, ele disse, eu estou cumprindo para que vocês entendam qual é o modelo e sigam este modelo. Está encerrada essa história, amados. Até porque não existe nenhum versículo que diga que Jesus revogou dízimos e ofertas. Muito pelo contrário. Olha o que aconteceu. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. O que o povo está fazendo? Que não está entendendo. Olha o que aconteceu com Ananias e Safira. Porque mentiram acerca do dízimo e oferta. Veja o que eles fizeram. Veja o que eles fizeram, Ananias e Safira. Procure esse texto na Bíblia. Nem vou citar. Mas vou dar uma dica. Está no livro de Atos. Veja o que aconteceu ali. É muito forte, queridos. É muito forte. Então, ande em gratidão, voltando, porque a gratidão reconhece de onde vem a provisão. Quem é grato pelo pouco está pronto para receber o muito. Aqueles que reclamam, entenda que a reclamação fecha portas. Mas os que são gratos vivem na abundância de Deus. Oh, glória a Deus. Número 6. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus. Mateus capítulo 6, versículo 33 diz, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Colocar o reino de Deus em primeiro lugar é a maior garantia de provisão sobrenatural. Mas será que não é uma provisão natural? Não, que escute. Lógico que é uma provisão sobrenatural, mas a previsão que temos é que nós vamos chegar em momentos que as nossas forças humanas não serão suficientes, que os nossos recursos humanos não serão suficientes. Obviamente, necessitaremos de uma provisão sobrenatural. Você entende isso?
Então buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Colocar o reino de Deus em primeiro lugar é a maior garantia de provisão. Escreva isso aqui embaixo, quando priorizamos a obra de Deus, Ele prioriza as nossas necessidades. Eu vou de novo, quando priorizamos a obra de Deus. Quem foi o homem mais sábio do mundo? Quem foi? Salomão. A Bíblia diz que Salomão primeiro construiu a casa de Deus, depois ele construiu a casa dele. Só pega a visão. Tem muita gente, não, quando eu estiver com a minha família, com tudo certinho, aí eu vou servir a Deus. João capítulo 15 diz que o ramo que dá fruto, ele cuida e limpa para que dê mais fruto e mais fruto ainda. Tá, eu lhe pergunto, se um ramo precisa ser cuidado e também limpo, significa que ele não é perfeito. Significa que ele necessita de cuidados. Significa que ele necessita de ser limpo. Limpo do quê? Talvez de impurezas, de coisas erradas, de acúmulo dessa vida. Então não espere a perfeição, a sua perfeição e a perfeição da sua família. É melhor você sentar, você vai ter que esperar sentado. Porque isso não vai acontecer. Então priorize a obra de Deus, independente de tudo. E Deus vai priorizar as suas necessidades. Isso é bíblico, Mateus 6, 33. Antes de eu liberar o último ponto, que é o de número 7, ou a chave, melhor dizendo, eu quero fazer aqui não um simples convite, mas uma santa convocação. Você que não é inscrito aqui no meu canal, está sendo abençoado hoje aqui, ou talvez já vem sendo abençoado. Eu quero que de forma gratuita, é de graça, é gratuito, você não paga nada, não se preocupe. Basta você clicar aqui embaixo em inscrever-se, depois clicar no sininho, depois clicar em todos. Mas profeta, eu vejo todas as lives, as pessoas lhe pagando, lhe enviando dinheiro. Não são pagamentos, gente. São votos de fé e Deus honra esta fé, gente. Deus honra essa manifestação de fé. Quantos testemunhos nós temos recebido, eu tenho contado aqui, gente, de pessoas que estão dizendo, eu nunca mandei fazer. Eu nunca nem sequer sugeri isso. Você tem que fazer votos todos os dias. Nunca falei um negócio desse. Nem nunca falei que tem que fazer um voto. Eu comecei as lives e as pessoas começaram a me pedir. É só acessar as lives lá do início. Lá do início, agora não sei, mas começamos no dia 11 de outubro. Não sei em que dia começou isso. As pessoas dizendo, profeta, libera o superchat, que é essa partezinha aqui embaixo, que fica ali um símbolo de um cifrão, que é onde as pessoas podem fazer suas ofertas. As pessoas dizendo, eu quero fazer uma oferta, eu quero fazer um voto, libera para nós, profeta. Aí depois de orar, eu não liberei na mesma hora, depois de orar e consultar outros pastores e profetas, eles disseram, nada mais lindo do que você que prega sobre fé, permitir as pessoas expressarem a sua fé. Não se preocupe com o que os outros vão dizer. E ali eu deixei toda a preocupação de lado. Pensa que eu comecei a ser perseguido daquele jeito. Todo dia, toda semana, alguém me chama de falcatrua, de salafrário, de bandido, de ladrão. Mas eu nunca pedi nada aqui. Nunca pedi nada aqui. Amém? Então, não tem pagamento nenhum, é de graça. Basta você clicar aqui embaixo em inscrever-se, depois clicar no sininho, depois clicar em todas. Amém? Glória a Deus. Vamos para a última chave bíblica para você poder acessar e viver, sim, uma vida debaixo do sobrenatural de Deus. Gente, presta atenção. Crer no impossível. Ontem um pastor me chamou. Ontem o pastor me chamou à tarde e disse assim, profeta, por favor, ora pelo meu filho. Um amado pastor. Se une à minha oração aqui, profeta. Porque esse pastor certamente estava orando com todo o seu coração, porque o filho simplesmente estava no hospital e eles fazendo exame de tudo que é jeito, revirando a criança e não encontravam nada. Mas a criança não parava de vomitar e não parava com crises de diarreia muito severas. Não tinha jeito desse menino ficar bom. E nós nos unimos em fé. Isso era meio da tarde, gente. Meio da tarde. Durante a live, no iniciozinho da minha live, esse pastor me mandou uma mensagem. Eu não pude abrir na hora. Queridos, para a honra e glória do Senhor Jesus, o filhão dele já estava em casa. O filho dele já estava em casa. Ele me disse assim,
já está em casa, já recebeu alta. E aí eu perguntei, mas ele está bem? Perguntei rapidinho assim, mas ele está bem? Tipo assim, passou tudo? Não que eu tivesse alguma dúvida, eu queria ouvir dele. Aí ele demorou para me responder um pouquinho, mas depois me respondeu e disse assim, meu profeta, perdão pela demora. Sim, ele já está aqui fazendo, já tá comendo e já está fazendo arte. Tá tentando lembrar as palavras dele. Esse é o Deus que nos sara. Eu tenho uma fotinho dele, gente, do meio da tarde, literalmente prostrado, deitado de lado, pálido, com um rostinho de dor, sabe aquela fisionomia de dor? Isso no meio da tarde. No início da noite, já estava brincando, comendo, fazendo arte dentro de casa. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que nós temos que crer no impossível, amados. Nós temos que crer no impossível. Lucas 1,37 diz, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Ontem tinha um amado irmão, pastor Mateus estava aqui em casa. Ele trabalha com móveis, ele veio fazer alguns reparos aqui. E o trabalho dele é simplesmente incrível. E eles estavam ali trabalhando e eu estava ali com eles. E de repente o pastor Mateus disse que a esposa teve que pegar um ônibus para fazer uma viagem. E disse que quando entrou no ônibus, começaram ali a conversar. Eu disse, não, eu frequento igreja, sou pastor e tal. Não sei exatamente quais foram as palavras. E ela disse, de qual igreja? Na Manancial da Graça do profeta Samuel Filipe. Deixa eu falar, a mulher falou, é mesmo e tal. Então deixa eu falar, eu fui lá uma vez e fui muito abençoado, e daí um dia o profeta foi na minha cidade e ele liberou uma palavra sobre minha vida, e eu tinha um problema mesmo de estômago, acho que era no estômago, era na região aqui, pelo menos abdominal, e ele liberou aquela palavra e eu nunca mais tive dor, nunca mais tive problema. Gente, se eu não cresce verdadeiramente no impossível, como é que vai ficar liberando palavra, gente? Mas eu creio, então você precisa crer que o nosso Deus não tem impossíveis para ele. A provisão sobrenatural de Deus só é liberada quando nós decidimos crer nas promessas de Deus, mesmo que sejam promessas aos nossos olhos quase que malucas. Me perdoe por falar isso. Mesmo que as promessas de Deus se olhe e diga assim, meu Deus, mas isso aí não tem como ser, não tem como acontecer. Para Deus nada é impossível. E quando nós, de fato, cremos, decidimos crer, queridos, uma provisão sobrenatural começa a vir sobre as nossas vidas. Uma provisão sobrenatural começa a vir sobre as nossas vidas. Se você quer essa provisão sobrenatural na sua vida, vamos colocar em prática essas 7 chaves proféticas, essas 7 chaves bíblicas, para você viver esse sobrenatural. Sim, essa provisão sobrenatural. Eu quero orar por você agora. Lembre-se que amanhã, às 6h30 da manhã, eu vou estar aqui. Amanhã, às 6h30 da manhã. Depois, às 10 da manhã, nós temos culto. Depois, às 5 da tarde, nós temos discipulado. É um culto que acontece de discipulado. Depois, às 7 da noite, nós temos culto. Veja quantas atividades nós temos. Lembrando que daqui um pouquinho, eu vou estar ministrando na cidade de Tubarão, Santa Catarina. Você que é de Tubarão e região, esteja comigo no ministério, a Igreja Conviver. Hoje em Tubarão, Igreja Conviver. Daqui um pouquinho eu vou estar ministrando e você vai ser tremendamente abençoado. Eu espero você junto comigo então na cidade de Tubarão, na Igreja Ministério Conviver. Amém? Posso orar por você agora? Posso abençoar a sua vida? E se eu posso, escreva aqui embaixo. Seja profeta de Deus sobre a minha vida. Escreva isso. Seja profeta de Deus sobre a minha vida. Pai Santo, Pai querido, eu oro e te agradeço, Pai, por esta palavra poderosíssima, Pai. Palavra de alinhamento, Pai. Palavra que nos coloca um norte. Palavra que nos aponta um norte, ou seja, uma direção precisa, Pai, em nome de Jesus. Dá-nos a graça agora, Pai, a sabedoria, a persistência, a perseverança, a resiliência, para continuarmos caminhando nesta mesma rota, sem desviar, Pai. Meu Deus, não nos permita desviar nem para a esquerda nem para a direita. Meu Deus, nós queremos caminhar olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, que é Cristo Jesus. Sim, meu Deus, meu Pai, tira de nós todas as distrações. Há uma pessoa aqui de sobrenome Cruz.
E eu quero dizer para você, você precisa agora orar e pedir a Deus para que todas as distrações saiam de diante dos teus olhos, saiam de perto dos teus ouvidos e que tu possas continuar fluindo. Você de sobrenome Cruz. Tem uma mulher, você está com uma mancha vermelha no braço, eu não sei se isso foi uma queimadura, eu não sei se é um processo alérgico, você está com uma mancha vermelha no seu braço, eu declaro, independente do que seja, eu declaro você curada agora, em nome de Jesus. Há uma pessoa de sobrenome Reis, e eu já trouxe uma palavra sobre essa pessoa. Eu vi a tua coluna sendo tocada agora, você de sobrenome Reis, eu vi a tua coluna sendo tocada, você está com dores, principalmente na lombar, mas essas dores desaparecem agora. Eu não sei se é a mesma pessoa, mas o seu sobrenome é Reis. E eu quero dizer para o Nando, provavelmente seja o Fernando, Nando, escute isso por favor, meu querido. Escute isso, querido Nando. Você precisa mergulhar de cabeça, querido. Você precisa entrar com força. Se o Nando não está ao vivo aqui comigo, eu quero pedir para você, esposa, irmã, não sei, amiga, mostra esta live para ele. Mostra essa live para o Nando. Pai Santo, Pai querido, eu oro por cada família, por cada homem, por cada mulher, por cada jovem, por cada adolescente, por cada criancinha, cada bebezinho, cada ancião, Pai. Meu Deus, meu Pai, derrama das tuas mais ricas e poderosas bênçãos, Senhor. Meu Deus, vem com provisão, meu Deus, aquele negócio, Pai, aquela negociação que está travada. Meu Deus, destrava isso agora, eu te peço, Pai. Não somente uma, mas todas as negociações que estão travadas, todos os orçamentos que foram entregues e que não, as minhas ovelhas queridas ainda não tiveram resposta, não tiveram retorno. Meu Deus, libera a resposta e que seja favorável, Pai. Que negócios sejam fechados, que pedidos sejam fechados, Pai. Pai, eu oro por cada um das minhas ovelhas queridas que trabalham e eis que vejo, amados, em nome de Jesus. Deixa eu falar para vocês que Deus está me dando uma visão agora. Escute, eu vejo literalmente isso e Deus é minha testemunha. Eu vejo como uma tenda, uma grande tenda, como se fossem as tendas que nós fazemos ou fazemos, digamos, pela fé, as nossas cruzadas. Parece uma tenda como essa que estávamos ou estamos usando em função da Semana Profética Farroupilha. Claro, vamos usar ainda até o dia que eles vierem retirar. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Eu vejo essa enorme tenda e vejo que aqueles que estão debaixo desta cobertura, e por isso uma tenda, porque uma tenda é literalmente uma cobertura. Queridos, eu falo diante do nosso Deus Todo-Poderoso, exatamente nas 4 linhas que fecham esta tenda, Rebandarabaçoia, exatamente dentro dessas 4 linhas invisíveis, existe uma plantação, eu vi brotando, mas é tanto trigo que eu tenho certeza que se fosse falar com um engenheiro agrônomo, ele ia dizer, não tem como, porque os grãos vão matar a terra. Ou melhor, a plantação vai matar a terra. É muito trigo. Gente, eu estou vendo. Então entenda isso. Para que haja esta colheita farta, é interessante que eu começo a ver como que pessoas colhendo, e à medida que colhe, brota mais. Entenda uma coisa, que para você colher disso que Deus está derramando aqui, você precisa estar debaixo desta cobertura profética. Você não pode ser só um simpatizante, você não pode ser só um visitante esporádico. Você precisa se engajar no que Deus está fazendo aqui, no que Deus está falando aqui, no que Deus está ordenando aqui. Se quiserdes e me ouvir, diz, comereis o melhor dessa terra. Nunca mais se esqueça, a obediência gera milagres. Nunca mais se esqueça, que para você se aquecer num fogo, você precisa estar próximo. Tem muita gente vivendo de uma paisagem, você olha lá, meu Deus, que fogueira mais linda, olha quanto fogo. Você só vai se aquecer e se proteger, porque fogueira faz isso, traz proteção, traz livramento do frio, ou seja, um aquecimento, e tem mais, viu? É no fogo que se prepara o verdadeiro alimento. É no fogo que você prepara o seu alimento. Nós temos que estar perto do fogo.
Pai Santo, Pai querido, eu oro, Pai, para que as pessoas verdadeiramente entendam essa questão da cobertura espiritual e se coloquem, eu não posso obrigar ninguém, mas que de fato se coloquem debaixo desta cobertura espiritual e colham, vivam, se alimentem do que o Senhor está fazendo brotar aqui. Pai, assim eu abençoo cada uma das minhas ovelhas queridas, eu abençoo a tua casa, a tua família, eu abençoo os teus negócios, as tuas finanças, em o nome de Cristo Jesus eu repreendo todo o mal, todas as trevas, eu ordeno que tudo isso saia agora em nome de Jesus, e você vai viver esta prosperidade que eu estou vendo. Eu declaro como profeta do Senhor, você vai viver esta prosperidade, basta que você se mantenha debaixo deste aprisco, desta cobertura profética. E assim eu abençoo cada uma das minhas ovelhas queridas, declaro uma noite de sábado extraordinária, declaro cultos extraordinários amanhã, 10 da manhã, o das 5 da tarde, que é o nosso discipulado, e das 7 da noite. Que Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa, a tua família, que Deus abençoe o teu coração. Amém? Gente, então amanhã, 6h30 da manhã eu vou estar aqui, daqui um pouquinho mais, né, em Tubarão, Igreja Conviver. Você que é de Tubarão e região, te vejo logo mais à noite. Beijo no coração, paz de Cristo. Tchau, tchau.